Mais um Palmeiras que alcança um feito histórico de novo. Depois de Santos do Pelé, só o Palmeiras, no Brasil, chega a 4 semifinais consecutivas de Libertadores. É um Palmeiras aí que chega à sua 4ª semifinal e, detalhe, nos últimos 6 anos, são 5 semifinais de Libertadores para o Palmeiras do Abel Ferreira. Ou seja, um jogo que todo mundo já sabia que seria baba, principalmente depois da vitória fora de casa, e que agora o Palmeiras vai para a semifinal e aí é jogo gigantesco. Boca Juniors pela frente. Ah, o Boca não é mais o bicho-papão. Não, não é. Mas eu acho que qualquer palmeirense preferiria pegar o Racing, que também é um grande clube da Argentina, mas com menos história em Libertadores que o Boca. E, além disso, o palmeirense lembra que já foi eliminado 3 vezes pelo Boca Juniors em mata-matas de Libertadores. Eu já dou aqui boa tarde pro Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira também aqui na mesa, tá chegando o Flávio Prado. Ô Mauro César Pereira, sobre esse jogo, né? O Abel, ele escala o time titular. Ele bota um time titular provavelmente por quê? Porque depois do jogo contra o Corinthians, o clássico na Neoquímica Arena nesse fim de semana, ele vai ter a semana cheia. Vai ser aí data FIFA, não vão ter jogos e ele aí pode ter pensado em dar ritmo para os titulares, porque não teria por que botar titular se era um jogo já que estava classificado. E outra, foi um jogo com clima de amistoso, né, Mauro? Todo mundo sabia que não tinha como o Deportivo Pereira mudar essa vantagem. Mas eu não acho que o torcedor que foi ao estádio ontem foi para ver um 0x0 com o Deportivo Pereira, tendo o jogador expulso ainda, né? Foi uma expulsão. Meio melancólico, né? Esse 0x0 aí. Era o cara que vai a um jogo desse e vai esperando uma vitória, de preferência uma goleada depois dos 4x0. Eu até achava que goleada não seria, porque é normal que o time tire um pouco o pé, não faça tanto esforço. Enfim, está classificado já tinha avançado, esse jogo foi uma formalidade. Agora, eu só não concordo muito com as pessoas que estão esperando uns jogaços, Palmeiras e Boca. Não vão ser jogaços, provavelmente, vão ser jogos ruins. Você acha? Como ontem foi ruim o jogo entre o Boca e o Racing, o outro também foi bem aquém, e Atlético e Palmeiras. Para mim vai ser igual Atlético e Palmeiras. O Boca do Almiron é um time que se defende muito, é um time que em casa vai tentar se impor como tentou contra o Racing, criou até muitas situações de gol e o Racing escapou de perder. Acho até que o Boca em casa se impôs mais do que o Racing, que no primeiro tempo ontem até teve mais oportunidades, no segundo o Boca conseguiu equilibrar, até dominar parte do jogo. Mas acho que vai ser jogo truncado, jogo muito pegado. Não acho que vai ser assim, grandes jogos tecnicamente falando. Eu imagino 2 jogos muito brigados. Muito obrigado pela característica que tem o Palmeiras, especialmente partidas assim, e pela cara desse Boca, né, que é um time também que tem acho que tem até uma certa semelhança com relação ao perfil competitivo. Então eu não espero jogos, pode ser até jogos emocionantes, gol no final, uma virada, tudo pode acontecer, mas tecnicamente acho que vai ser o jogo mais brigado do que o jogo jogado, do ponto de vista técnico. Até porque dos 2 times argentinos, o Racing até é um time que propõe mais jogo, tem mais troca de passe, mais posse de bola. Ontem sentiu demais a ausência do seu centroavante lá, o Martínez, que só entrou no final, está machucado. O que jogou o Romero, um bonde horroroso, perdeu um gol logo no começo, mandou a bola na trave e estava em condição, né? O que poderia ser até um gol de classificação. Mas eu acho que vão ser 2 jogos duros, brigados, e o Palmeiras, para mim, é bem favorito contra o Boca. Acho que o Boca vai dificultar, tem o Cavani, até o dia do jogo pode apresentar uma evolução, né? O Cavani acabou de chegar, né? Jogou poucas partidas ainda, jogou a fase passada e essa agora, mas terá aí algum tempo aí para treinar também, vai ter data FIFA, então o técnico Almiron também vai ter tempo de treinar o Boca, preparar melhor seu time, de pensar no Palmeiras, né? Até o jogo acontecer, os jogos acontecerem, mas eu acho que vão ser jogos mais brigados, muita marcação, muita negação de espaços, do que um jogo jogado, um jogo plasticamente envolvente. Pode virar um jogão no sentido emocionante da coisa, se de fato for. Agora, acho difícil. O Boca empatou os 4 jogos de mata-mata até agora, 3 por 0x0. 3 por 0, ele ganhou 2 vezes nos pênaltis. Confiando muito no Romero, seu goleiro, que ontem pegou 2, né? E já tinha derrotado o Nacional de Montevideo. Que é pegador de pênalti, né? Exato. Só isso também, não é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. Ele foi goleiro da seleção argentina há muito tempo. Jogou no Manchester United. Eu acho ele muito bom debaixo da trave. No pênalti eu acho ele bem. Eu acho ele um bom goleiro. Não acho que é um goleiro ruim, não. É um bom goleiro. E é bom pegando pé. Muito grande, né? Ô Mauro, você falou da ausência de gols, né? Desse Boca. Mas também tem o Cavani, né?
E o Cavani não chegou bem ainda. Ele fez um gol em 4 jogos, mas será que é aquele jogador que a gente sempre fala? Será que é o jogador que você está acompanhando mais, o Boca, futebol argentino? Dá para o torcedor do Boca ter um otimismo que o Cavani possa decidir uma semifinal dessa ou a fase dele não é nada boa? Sem dúvida. Ontem, por exemplo, acho que ele é até um pouco sacrificado, porque o Merentiel joga de centroavante, ele joga circulando mais. Depois das mudanças, entrou o Hanson e tal, aí mudou um pouco ali o Almiron, aí o Cavani foi jogar mais à frente. Mas acho que, inclusive, na formação que foi adotada ontem, por exemplo, ele foi um pouco sacrificado. Acho que o Cavani tem que ser o comandante de ataque. Uma coisa é o Cavani com o Suárez na seleção do Uruguai, os dois se combinando e trocando de posição, muito entrosados, e pelo alto nível dos dois, né? Quando eram mais jovens, especialmente. E antes teve até um trio com o Forlan na Copa de 2010. Agora a outra o Merentiel, que é um jogador esforçado, uruguaio também, ser o comandante de ataque, o Cavani não. Atuando mais como quase um segundo atacante. Mas acho que sim, claro, ele pode ser decisivo. Ele está há pouco tempo lá, né? A tendência é evoluir. Entrar em forma, se adaptar mais aos companheiros e tudo mais. Agora, o Boca, assim, ele tem muita história da Libertadores, mas essa história está bem lá atrás. Não ganha Libertadores desde 2007, quando ganhou do Grêmio. 2007. Então, já são 16 anos que o Boca não consegue ganhar o título da Copa Libertadores e na última vez que foi a final, perdeu para o River Plate, que foi em 2018, naquela final em Madrid. Foi derrotado e então agora tenta de novo chegar à decisão. Mas acho que o Palmeiras, para mim, é favorito. É bem favorito o Palmeiras. Acho que em 2 jogos, o Palmeiras é bem favorito contra o Boca. Seria contra o Racing também. Acho que os 2 times argentinos estão abaixo do Palmeiras. Agora, 2 jogos, mata-mata, pode acontecer, claro. Todo cuidado é pouco. Até porque o Palmeiras assim, não vive seu melhor momento nessa era de vitórias, né? Já jogou mais, já foi um time melhor. Toma mais gols, concede mais oportunidades para os adversários. Ontem o próprio Pereira teve chance no primeiro tempo, bola batendo na trave, passando por trás do goleiro Everton. Everton fazendo 2 defesas seguidas ali. Então, acho que o Palmeiras é favorito, mas claro que todo cuidado é pouco. É um adversário muito tradicional, um time muito grande, vai jogar no seu estádio, primeiro jogo. Tudo aquilo que a gente já conhece, né? E é o representante argentino, possivelmente contra 3 brasileiros, desde que o Fluminense hoje confirme a sua vaga contra o Olímpia, o que em tese é o mais provável, né? Embora o cenário seja praticamente idêntico ao do jogo Olímpia-Flamengo, né? Porque o Flamengo também fez 2-0, né? Que fez um gol com 6 minutos, tinha uma vantagem de 2 gols. Hoje o Fluminense tem a vantagem de 2 gols. O Olímpia teve que fazer 3 e hoje tem de novo que fazer 3. Né? Só que hoje já entra sabendo do que precisa. Ali ele viu o prejuízo aumentar e conseguiu se recuperar. Então, o Fluminense também favorito, mas é bom abrir o olho, né? Até pela fragilidade do Fluminense fora de casa. Mas é bem provável que tenhamos aí 3 brasileiros e o Boca como remanescente do futebol argentino na Libertadores. E Vanderlei Nogueira, a gente está falando, né, desse Boca Juniors, do confronto contra o Boca. É um Boca que realmente eu concordo com o Mauro César Pereira. Eu acho que o Palmeiras é bem favorito, bem favorito. Vou até naquele que você gosta, muito favorito. É muito favorito porque o Palmeiras, eu acabei de falar, está chegando na sua 4ª semifinal consecutiva. Das últimas 6 Libertadores, ele chegou em 5 semifinais, ganhou 2. Das últimas 4, foram 2 de Flamengo, 2 de Palmeiras. Foi uma hegemonia dos 2 clubes. O Palmeiras pode de novo aí, assim, realmente, né, que eles falam, o Maracanã é nosso salão de festa, muito palmeirense fala, imagina se o Palmeiras ganhar a 2ª Libertadores dentro do Maracanã. E a gente tem um Palmeiras que tem um treinador, que tem total comando do time. A gente tem um Palmeiras que tem melhores nomes, né? Mais talentos individuais que o Boca Juniors. A gente tem um Palmeiras que é mais entrosado, que está mais acostumado a ser campeão do que esse Boca atual. Tudo faz do Palmeiras favorito. Até pela potência que ele se tornou financeira e em questão de títulos. Agora, é o Boca. Tem aquele, né, aquele estigma da Bombonera, a Bombonera lotada, a mística da Bombonera. Então, o que eu te pergunto, o palmeirense está lamentando o Boca até por esse histórico? Porque são 3 eliminações de Libertadores. O Palmeiras nunca eliminou o Boca. Em confronto direto, o Palmeiras vence. São 3 vitórias do Palmeiras contra 2 do Boca. Mas o Boca que elimina o Palmeiras, o Benedetto, que é um cara que foi carrasco do Palmeiras e que tá no Boca, é reserva do Merentiel, que acabou de sair do Palmeiras, mas tá lá no Boca. O palmeirense lamentou? Você acha que o palmeirense preferiu o Racing nessa semifinal? E se realmente o Palmeiras é muito favorito por tudo isso que a gente falou aqui? Eu vou retribuir
como você falou muito, né? Vou retribuir, tá certo? Uma coisa que você gosta muito. Frio na espinha para mim. É time argentino. Eu seria incoerente se não falasse isso aqui. E é o Boca, né? É o Boca, e se fosse o Racing, da mesma maneira. Né? Se o torcedor do Palmeiras for assim, não tão corajoso como eu, também deve estar com frio na espinha. Agora, aquele confiante, ei, Palmeiras, vim aqui só para te ver, o time está numa fase maravilhosa, eu também concordo que o Palmeiras é favorito nesses 2 jogos. Mas é aquele sonho dourado, vou virar a página, é sonho dourado de quem monta a competição, né? É um jogo que vai chamar a atenção, é um jogo que vai para acender todos os holofotes, bota Boca e Palmeiras e Boca, sem dúvida, é uma final importante. É verdade que o Boca não está arrancando suspiros, a gente sabe disso, mas é o choque de 2 grandões do continente. Eu acho que vai ser muito legal. É verdade, esses jogos às vezes não são bons mesmo tecnicamente, mas não vai faltar interesse, vibração, disputa. Eu acho que vai ser um jogo muito mordido para quem espera um jogo bonito, plástico. Eu também acho que tem que ficar com o pé atrás, mas será um jogo que chamará toda a atenção. Eu acho que é muito legal esse momento da competição. Valorizou, vai ter muito interesse em todo o continente e o Palmeiras chega mais forte nisso tudo. Com relação ao jogo de ontem, eu imaginava 40 mil pessoas que foram, cerca de 40 mil pessoas. Eu imaginava outra goleada. Então, 40 mil pessoas que foram, eu até disse, puxa vida, o Palmeiras pode colocar até o sub-12, mas as pessoas que irão ao estádio esperam, assim, gols. Né? Quando você enfrenta um time comprovadamente fraco, a gente já falou aqui sempre isso, a receita é fazer gols. Pelo menos, tudo bem, a gente sabia que ia ganhar, mas tivemos gols, tivemos um jogo bacana. E não foi o que aconteceu. Então, eu acho que saíram com uma pitada de decepção. Claro, o time está classificado, missão cumprida, o professor fez mudanças, alterações, fez testes, ele pode fazer isso, né? Um técnico incaível pode colocar o goleiro de centroavante, pode fazer o que quiser e mostrar toda a sua criatividade. Eu até concordo com isso, eu vi que algumas pessoas criticaram, mudou aqui, mudou ali, mas eu acho que tem que fazer isso mesmo para ver o que pode acontecer. Aliás, ao longo da caminhada do Palmeiras, várias vezes nós falamos aqui, ele muda o jogo, ele faz coisa diferente de um tempo para o outro. E se der certo, agora recentemente, né? Se der certo, colocou lateral lá, esse lateral vai aí, será que é isso mesmo? E a coisa deu certo. Ele tem acertado mais do que errado. O professor Abel Ferreira. Então o Palmeiras chega, já sabe, a sua torcida deve estar entusiasmada, vai ter 2 jogões clássicos sul-americanos. Vai ser legal esse momento da competição, Asmar. Agora, a gente também está falando, Mauro César Pereira, desse estigma, desse jejum do Palmeiras em Libertadores contra o Boca. Porque você tem um Palmeiras que nunca conseguiu eliminar o Boca Juniors na Libertadores em 3 duelos de mata-mata. Foram em 2000, na final, e nas semifinais de 2001 e 2018. Nos 2 primeiros duelos, o Boca passou nos pênaltis. Isso interfere muito até na mentalidade dos jogadores. Lembrando que o Richard Rios ontem, a gente vai até botar na arte aí, ele dá uma declaração falando sobre a história, né, desse confronto. O Richard Rios, ele fala, não só para os brasileiros, como para todo o futebol sul-americano. Um Palmeiras e Boca vai ser um jogo muito importante. A gente sabe o tamanho desse jogo, mas eles também sabem o adversário que eles têm pela frente. Ou seja, deixando claro, o Boca é conhecido como bicho-papão, mas hoje eles sabem o gigantismo que esse Palmeiras alcançou no cenário sul-americano. Nem tão bicho e nem tão papão. É isso. É isso, mas a gente sempre trata, né, o Boca como um bicho-papão. Eu até falo, hoje os argentinos têm que ter mais frio na espinha quando pegam esses, tipo Palmeiras, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, que é um time que costuma chegar na Libertadores e sempre esbarra no Palmeiras, ter esbarrado no Palmeiras, do que o brasileiro ter sangue frio na espinha com os argentinos, minha opinião. Agora,
Esse retrospecto, Mauro, pode interferir na cabeça do jogador ou você acha que o jogador caga pra isso, vai jogar e dane-se o que aconteceu no passado? Não, só se for para aqueles que participaram do confronto 2018, né? Quando o Scolari era o técnico, né? Estou até recordando aqui. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes estavam naquele time e além do Dudu que está machucado. Os outros jogadores já não estão mais no Palmeiras. Inclusive os reservas que ficaram no empate 2-2 depois de uma vitória do Boca 2-0 com o Benedetto fazendo os gols, né? Aqueles jogos foram muito ruins do Palmeiras. Eu lembro que no primeiro jogo o Palmeiras acho que nem finalizou. Ficou só se defendendo, esticando bola pro Dudu e nada aconteceu. O Boca venceu o jogo, custou fazer os gols, foram no final, mas dominou a partida inteira. E aí, com uma vantagem muito grande, conseguiu confirmar jogando de volta aqui em São Paulo. Isso foi 2018. Então, tem alguns remanescentes daquele confronto. Talvez para esses jogadores tenha algum significado esse retrospecto. Mas não acho que isso seja Isso é muito mais para o torcedor, para a gente ficar aqui discutindo sobre o nada do que outra coisa. O jogo é o jogo, é outro momento, outras equipes. Acho até que para esses jogadores também. Em 2018, de lá para cá, o Palmeiras ganhou o Brasileiro naquele ano, depois dessa derrota, né, e ganhou vários outros títulos, inclusive 2 Libertadores. Você acha que não interfere um pouco em psicológico, Mauro? Tipo o tabu do São Paulo em Itaquera, que não consegue derrubar por nada. Você acha que o jogador também ele não vai mesmo assim, hoje pode ser? Aí tem uma situação real. Os jogadores do São Paulo vão a Itaquera 2 vezes por ano, pelo menos, né, ou uma vez por ano, Paulista e Campeonato Brasileiro, eventualmente Copas, né, como aconteceu agora na Copa do Brasil, e não consegue ganhar. Então o camarada já foi lá algumas vezes e não vence o Corinthians, não vence. Assim não, os caras não jogam há um tempão. São anos sem se enfrentar Palmeiras e Boca, então você tem alguns remanescentes. O jogo ficou lá no passado, muita coisa aconteceu. Então acho que isso, a não ser que eles estivessem se enfrentando ano após ano. Todo ano quase um Palmeiras e Boca, e o Boca... Como Atlético Mineiro e Palmeiras, nesse momento, exato, né? Pô, agora a gente tem que ganhar. Isso, só de Libertadores são 3 anos seguidos, né? Então não acho que isso afete muito, não. Acho que a grande questão é que o Palmeiras esse ano é um time que permite mais finalizações, não é um time, acho que tão consistente como em outros momentos dessa trajetória aí dos últimos anos. Mas mesmo assim ainda acho que é favorito contra o Boca. Acho que o Boca não é uma equipe tão forte assim, também mudou jogadores, chegaram jogadores novos agora nessa última janela, então passa também por algumas transformações, não foi só o Cavani. Então entendo que o Palmeiras tem um trabalho de mais tempo, um time mais encorpado, mais entrosado, com mais recursos, acho eu, também técnicos, né? E para mim é o favorito nos 2 jogos. Agora, só tem um detalhe que a gente não pode ignorar. Se o Boca não venceu o primeiro jogo, não quer dizer nada. Ontem foi assim. O Boca é capaz, sim, de não vencer, de empatar, chegar aqui, empatar de novo, ganhar nos pênaltis, ganhar de 1-0. Esse tipo de coisa para o Boca não existe. Isso o palmeirense não pode esquecer. Vide o River Plate, a mesma coisa. O River tomou de 3-0 e aqui ganhou de 2-0. Teve um pênalti que o VAR voltou atrás e um gol anulado bem polêmico, que foi parecido com esse gol do Vasco domingo. Que voltaram, o famoso rebobinar a fita. Voltaram, encontraram ali uma irregularidade e anularam o gol do River Plate. Por muito pouco o River Plate não devolveu ou até superou. E o detalhe, naquele jogo o River Plate teve um jogador expulso uns 21, 22 minutos no segundo tempo. Ele jogou metade da segunda etapa com um homem a menos. E ainda assim amassou o Palmeiras. Foi impressionante. Então, acho que é bobagem achar que se o Boca não vencer lá na Bomboneira, acho que não quer dizer nada. Acho que é capaz sim, porque isso é uma coisa que... É um time que se defende bem, né, Mauro, que você falou. Assim, esses times argentinos, em geral, eles têm de fato uma capacidade, na minha visão, historicamente, né, maior do que times brasileiros de neutralizar a influência do mando de campo. Acho que eles se preparam melhor para isso. De jogar no campo do adversário e entender que, ok, tudo bem. Jogar com torcida única para eles não é novidade também, como ontem aconteceu, porque na Argentina também tem essa porcaria, então... Não tem muita diferença. Eu acho que, claro, jogar em casa é melhor, evidente, mas acho que é um adversário que, se porventura, a não ser que o Palmeiras vença lá, aí é outra história, aí ele adquire uma vantagem. Mas o empate lá, acho que não encaminha. Ele dá uma vantagem de mando de campo para o Palmeiras no segundo jogo, jogar em casa, no seu gramado, que tem as suas peculiaridades, com a sua torcida. Mas, embora o Boca seja inferior, acho que sim, personalidade para jogar. E tem jogadores experientes, o Cavani experiente, o Romero experiente, o Advíncula experiente, o Fabra experiente. Tem o Rojo, que é muito experiente, jogou no Manchester United, que bateu o pênalti ontem, inclusive, que é o capitão. Então você já contei 5 jogadores, e tem alguns jovens, o Ceballos, que entrou ontem, que bateu o pênalti, o Barco, que não jogou ontem, que é bom jogador. Então, até lá deve estar recuperado, né? Então o Boca tem uma mescla interessante. O Hanson, que entrou ontem, um bom jogador que jogava no Vélez, né? Enfrentou o Flamengo aí em 2 ocasiões em recentes edições da Libertadores, inclusive do ano passado. Então é um elenco inferior ao do Palmeiras, mas acho que tem jogadores experientes, rodados,
E um clube acostumado a esse tipo de situação. Não acho que se for empate lá, está resolvido. Se for empate lá, é bom para o Palmeiras, mas não é uma maravilha também não. O Boca é capaz de chegar aqui e, assim, trabalhar com frieza, quero dizer. Não vai tremer. Não vai tremer, essa é a questão. Se empatar lá, vem para cá. E tiver que empatar e ir para os pênaltis, para eles está tudo bem. Vide os 2 triunfos contra o Nacional. Contra o Nacional, foi 0-0 em Montevidéu. Não chutaram uma bola no gol. Uma bola no gol. Aí fizeram 1-0, tomaram 1-0, viraram o jogo na Bombonera. Aí o Nacional empatou o jogo, foram para os pênaltis e bateram o time uruguaio, que até sentiu falta do Rocher, né? Que tinha acabado de sair para jogar no Internacional. Até os uruguaios comentaram muito isso. Pô, te perdeu o goleiro justamente quando precisou aí numa disputa de pênaltis. E o Rocher, contra o River Plate, fez um papel importante ali, até bateu o último pênalti, classificou o Inter contra o rival do Boca.